levando o evangelho aos povos não alcançados. João sempre soube que sua vida era para mais do que o conforto de sua casa e a rotina previsível de sua cidade. Desde jovem, sentia um chamado ardente em seu coração de levar a mensagem de Jesus Cristo aos lugares mais distantes, onde ainda não haviam ouvido falar do Evangelho. Após anos de preparo e oração, chegou o momento. Ele se despediu de sua família, deixou o aconchego de seu lar e embarcou em uma jornada que mudaria sua vida para sempre. A primeira parada de João foi Manaus, a porta de entrada para a vasta e misteriosa Amazônia. Ele não estava sozinho nessa missão, seu Espírito Santo o acompanhava, guiando seus passos a cada momento. Em Manaus, João se encontrou com outros missionários que também haviam sido chamados para pregar o Evangelho em áreas de difícil acesso. Eles compartilharam histórias de milagres, de conversões em lugares onde o nome de Jesus nunca havia sido pronunciado, e isso encheu o coração de João de mais fé e expectativa. Após alguns dias de treinamento e preparação logística, João embarcou em uma lancha que o levaria rio adentro, em direção a uma aldeia indígena. O trajeto foi longo e desafiador, as águas do rio eram turvas e as florestas densas se estendiam por todos os lados. Mas, em meio ao silêncio da floresta, João sentia a presença de Deus e o som do Espírito lhe dizendo que estava no caminho certo. Quando finalmente chegaram à aldeia, João foi recebido com curiosidade e cautela pelos indígenas. Ele sabia que a chave para ganhar a confiança daquele povo era a humildade e o respeito. Então, ele passou os primeiros dias observando, aprendendo a língua e as tradições locais, e acima de tudo, mostrando amor e compaixão. O Evangelho não poderia ser forçado, mas compartilhado através de atos de bondade e paciência. Com o tempo, João começou a compartilhar as histórias da Bíblia, começando com a criação, o pecado e, finalmente, o sacrifício de Cristo. As palavras de Jesus eram traduzidas por um indígena que havia sido convertido anos antes, e a mensagem do Evangelho começou a penetrar corações. O chefe da aldeia, em especial, era resistente, mas aos poucos, algo em suas palavras o tocava. Ele havia passado sua vida inteira adorando os espíritos da floresta, buscando proteção e paz, mas ainda assim, algo estava faltando. Em uma noite tranquila, ao redor da fogueira, João pregou sobre a ressurreição de Cristo e o poder de vida eterna que Jesus oferece a todos que creem. Foi então que o chefe, com lágrimas nos olhos, disse: "E se esse Jesus deu sua vida por mim, então eu quero conhecê-lo." Aquele foi o começo de uma transformação profunda naquela aldeia. Muitos começaram a entregar suas vidas a Cristo, e a pequena comunidade de crentes cresceu. João passou anos com aquele povo, discipulando os novos convertidos e ajudando-os a crescer na fé. Sua missão foi um sucesso, mas ele sabia que havia muito mais por fazer. O chamado à missão. A história de João não é única. Ainda existem milhões de pessoas ao redor do mundo que nunca ouviram falar do nome de Jesus. Povos que vivem em aldeias remotas, nas selvas, desertos ou em metrópoles onde o Evangelho ainda não chegou. A missão de pregar o Evangelho a todos os povos é urgente. Jesus nos deixou uma ordem clara: vão e façam discípulos de todas as nações, Mateus 28:19. Hoje, enquanto você lê esta história, há tribos, etnias e comunidades inteiras esperando pela esperança que só o Evangelho pode trazer. A grande colheita está pronta, mas os trabalhadores são poucos. A pergunta é: onde você está neste plano de Deus para alcançar os não alcançados? Você pode orar, contribuir financeiramente, ou talvez o próprio Deus esteja chamando você para ir. O mundo precisa conhecer Jesus. A Amazônia, as montanhas da Ásia, os desertos da África, as tribos nas ilhas do Pacífico, todos os povos têm direito a ouvir a mensagem do Salvador. O tempo é agora. As vidas estão em jogo e o reino de Deus precisa ser expandido. Será que você está disposto a atender esse chamado? Envolva-se. O mundo espera pela mensagem da cruz. Vá, ore, contribua, mas não fique parado enquanto milhões ainda não conhecem o Salvador.